Então vamos lá, continuando. Eu ainda resta 3 versículos. Eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês, ainda falando desse primeiro tópico aqui, tá bom? Sobre pensar antes e reagir nos focos de tensão, né? Lá, ó, Provérbios 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É muito sério, né, gente? É muito sério. Depois que a gente lê isso aqui, lembra de Mateus, que diz que nós seremos absolvidos ou condenados através daquilo que a gente fala, tem muito a ver. Ó. Você pode trazer vida, como você pode trazer morte, porque tem muito poder na sua língua, na sua boca. Provérbios 25:15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. O poder que tem a perseverança, a paciência, o não ser explosivo, o não explodir diante de uma situação. Salmo 37, verso 30 e 31 diz assim: a boca do justo profere sabedoria, e sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de seu Deus, nunca pisará em falso. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus e trazer ela para as nossas vidas. Pensar sempre antes de falar, de tomar qualquer atitude, lembrando, então, que as nossas palavras elas geram vida ou morte e que toda atitude será uma consequência. Agir com base na decisão de não se precipitar e não na emoção do calor do momento. O que acontece é que no momento de tensão ali, a gente age com base na nossa emoção. Você tá com raiva, você fala, você tá magoada, você fala. E não é agir com base na sua emoção, é com base na decisão consciente de que você não vai abrir a boca. Eu não vou resolver nada com raiva. Não vou. Até depois, por último, eu vou gravar um áudio separado falando sobre os 3 conselhos. Certamente você já deve ter ouvido essa historinha, mas eu vou compartilhar com vocês, que tem muito a ver com uma das... Na verdade, num todo, os 3 conselhos têm a ver com isso aqui. Então, vamos para o segundo tópico. O segundo ponto diz assim, ó, para você ter o controle, né, das suas emoções, você ser líder de si mesmo, você gerenciar as suas emoções, você precisa construir metas claras e se empenhar em lutar por elas. O que você precisa? Precisa mapear os seus pontos fracos, anotar o que você precisa melhorar. Encontre na palavra de Deus o que precisa praticar, como a gente já falou aqui no primeiro tópico. Crie uma rotina de vida com Deus, separe um tempo para orar, aproveite todo o tempo livre para ler a Bíblia. Gente, é tão maravilhoso a questão da leitura da palavra de Deus, porque assim, a pessoa não tem tempo para ler. Um exemplo. Você pega, quando você vai lavar a tua louça, que você vai fazer o teu serviço, sabe o que você faz? Você coloca o teu celular, entra no YouTube e escreve lá, Cid Moreira lendo a Bíblia. Você vai escolher se quer ouvir um Provérbios, um Salmo, você coloca. Se você tem aquela caixinha, põe na caixinha de som e vai limpando a casa. E tá lá o Cid Moreira com aquela voz maravilhosa, lendo a Bíblia para você. Hoje em dia não tem desculpa. Não tem. Hoje em dia a tecnologia tem sido terrível na vida de algumas pessoas que não sabem usar para a glória de Deus. Porém, aqueles que sabem usar para benefício próprio tem sido maravilhoso. Você pode fazer isso. Então você precisa construir metas claras. A gente todo ser humano quando começa o ano faz lá as suas metas, né? Ah, porque eu vou emagrecer, porque eu quero ler não sei quantos livros, porque não sei o quê. Mas assim, se você também não pega no livro para ler, você não, né? O livro não vai se abrir e ele mesmo falar com você. Porém,
Eu descobri essa semana, até baixei já no meu celular, um aplicativo que você baixa os audiobook. Olha que maravilha, você escolhe o livro, clica lá, tem um cidadão que lê o livro para você. Então, assim, não tem desculpa, a gente pode resolver tudo aquilo que, assim, por exemplo, você esse ano olhou para a sua vida e disse, olhou lá as metas, e que difícil, né? Você não conseguiu cumprir. Você precisa se lembrar nesse ano, nós já estamos no meio do ano, você precisa lembrar o que foi que impediu você de cumprir aquelas metas. Mude sua estratégia. De repente você está tentando sempre do mesmo jeito e não está saindo do lugar porque você se encontra num ciclo vicioso de atitude que não vai te levar a lugar nenhum. Então você precisa construir metas claras, se empenhar e lutar por elas. Lutar por elas é algo que requer um certo esforço, não é verdade? Você sabe o que Tiago diz? Tiago 1,22, o que ele diz? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Não é isso que acontece, gente? Isso aqui falando da palavra de Deus, mas quando você cria uma meta, você ouviu lá, sei lá, aqui tá falando da palavra, mas vamos supor, você vai no teu psiquiatra, você vai lá na terapeuta e ela diz, olha, essa semana eu vou te dar essa lição de casa para você fazer e tal, não sei o que, você faz, você vai para casa e você não faz, é igual ir no médico, vai no médico, o médico receita o remédio, você precisa tomar de 8 em 8 horas e você não toma, você está iludindo você mesmo, porque você não está seguindo uma, uma regra, uma orientação simples que foi dada para você sair do lugar onde você está. Tava com dor? Vai tomar um remedinho, não vai sentir mais dor. Né? Tá, como que eu posso dizer? Tá tendo uma vida como que fala? Fugiu a palavra da minha mente aqui. Fugiu da minha mente. Vive uma vida sem exercício? Ué, para mudar, você tem que começar a fazer algum exercício, né? E sair desse comodismo. Precisamos praticar. E quando fala da palavra de Deus, que eu já li todos esses textos lá atrás, e você, quem sabe, você sozinho, você não está conseguindo, você tem falado, Senhor, meu Deus, toda vez eu tô caindo nesse mesmo, o diabo tá pegando você nesse mesmo ponto fraco. O que você vai fazer? Você precisa orar e falar, Jesus, me ajuda, eu quero ser praticante da tua palavra. Eu quero ser diferente. Lá, Davi diz assim, Salmo 138, 3, ele diz, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem, quer dizer, clame ao Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo todo dia. E ele vai te ajudar. O terceiro ponto diz assim, ó, fazer escolhas e saber que toda escolha implica em perdas e não apenas ganho. Isso aqui é tão interessante, né? Porque eu tenho certeza que quando o Augusto Cury criou essas metas aqui, tá assim globalizando, assim, por exemplo, emprego, né? E você precisa fazer uma escolha porque você quer ganhar mais. Você tem oportunidade, você tem um bom currículo. Você precisa saber que para dar um passo e ir para o emprego melhor, você vai perder esse comodismo, esse conforto, esse lugar que você estava, o quê? 5 anos, você já conhece todo mundo, entendeu? Não é verdade? É uma coisa que talvez o fator que está pesando é o salário. Aí você tem uma oportunidade de ir para um salário maior. É uma coisa boa, mas você vai perder aquele ambiente, aquela rotina, vai ter que sair daquela rotina e iniciar uma nova. Tem muitas pessoas no mundo que não tomam atitudes para mudar a sua vida, justamente por causa do medo da mudança, medo do novo. Ai, eu não sei como é que vai ser. E se? E se? Pensar em todas as consequências é saudável. Se analisar, pensar, mas não tomar decisões com base no medo de e se não der? E se
Entendeu? Tem muita gente que não consegue mudar a sua vida por causa do medo do novo. E aqui, ó, quando a gente está falando aqui da nossa atitude, né? Principalmente como cristão, você tem que lembrar que você vai perder o conforto do comodismo, disso que eu falei na questão do trabalho, falei nesse sentido, mas agora trazendo para as nossas atitudes. Gente, me diga uma coisa, diante de uma situação difícil, o que que é mais fácil? É fácil você se levantar, arregaçar as mangas e dizer eu vou lutar, eu vou fazer? Ou é mais fácil a gente ficar sentada e não fazer nada? É mais fácil não fazer nada, né? Aí o que que vai acontecer? As coisas vão ficar andando em círculo. Vai chegar uma hora que alguém vai dizer, menina, você precisa mudar. Rapaz, você precisa mudar a sua atitude. É verdade, a gente concorda. É verdade. Saiu daquilo ali, continua na mesma. Você entendeu? Então, é sair da procrastinação. Então, quando você faz a escolha de agir diferente, existe um confronto pessoal, você precisa mudar suas atitudes. Não fique só planejando, ah, eu tenho que fazer, ah, eu preciso fazer, ah, eu preciso, sabe? Saia dessa redoma que você está nesse comodismo, nessa procrastinando, dizendo amanhã eu faço. Ai, amanhã eu preciso fazer. Meu Deus, mês que vem eu preciso fazer. Jogando sempre para o depois. Esses dias atrás eu estava conversando com uma moça e falando com ela assim, ó. A pessoa que diz assim, ah, eu sei que eu preciso, pastora. Eu preciso mudar, pastora. Eu sei, eu vou conseguir. Ela não percebe, mas ela já está jogando para amanhã. Ela já está jogando para o futuro uma atitude que ela podia começar fazendo hoje. Você entendeu? Não, eu sei que eu vou conseguir. Tá jogando para o futuro. Tem um lado bom, porque já não está mais confessando eu não consigo, né? Mas, por outro lado, não pode ficar meses e meses repetindo a mesma coisa. Você precisa agir. Sabe que tem um texto de Mateus 26, 16, 25 que diz assim, ó. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você sabe que quando a gente fala aqui por amor de mim, a gente sabe que a gente seguir ao Senhor, obedecer a palavra, é você abrir mão, né? Você abrir mão da sua maneira de ser, do seu jeito de agir. Você entendeu? Eu não vou mais agir por mim mesma, agora eu vou fazer segundo a palavra de Deus. Aí tem muita gente até que fala, né? Ah, esse negócio de ser crente, que isso daí eu não vou poder mais isso, não vou poder aquilo. Não, olha a promessa que tem. Se você quiser salvar a sua vida, é uma sensação de perder no sentido de que você precisa abrir mão. Sabe que a gente obedecer a palavra de Deus, seguir a Jesus, existe renúncia, né? É uma renúncia. Quando ele diz lá, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. E aí existe um ganho, porque a gente descobre que mesmo sendo cristão, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós estamos presos aqui, ó, nesse texto que nós estamos falando. Você pensa que você sabe quem você é e não sabe. Você está perdido e Satanás, ele vai bater em cima disso. Quantas pessoas ele tem aprisionado com uma confusão da identidade da pessoa, dizendo para ela que ela é uma coisa que ela não é, como se Deus tivesse errado com ela. Entendeu? Então, nós precisamos pensar nisso, analisar. Sabe, você precisa sair desse lugar, fazer escolhas, saber que elas vão implicar em perdas, começando pelo confronto pessoal. Vamos para o próximo áudio.